Pessoal, na verdade, num primeiro momento, a ideia é nós trazermos uma análise um pouquinho geopolítica da questão do momento atual, das relações internacionais, como elas vêm acontecendo, e vocês vão perceber que isso vai ter um reflexo também aqui na nossa longínqua Santa Rosa. O sistema que nós conhecemos hoje de governança, de gestão ou de relações internacionais no mundo, ele está desenhado dessa forma, por um mapa mundi, por um globo, né? É um planeta arredondado, com os levemente achatado nos seus polos, né? E dentro desse planeta, tomado quase que totalmente por água, com um pouquinho de território no meio, né? A sua maioria água. Nós temos os continentes e cada um desses continentes está com a sua delimitação geográfica e geopolítica. O seu território é marcado por fronteiras. Assim a gente aprendeu nos bancos escolares. Esse é o mundo que vivemos, né? Cada país é soberano para tomar as suas decisões e decidir dentro do seu território como vai conduzir as suas políticas públicas, a sua gestão, a sua governança, o seu governo, certo? Bom, durante o século XX, nós tivemos alguns grandes eventos, principalmente influenciados pelas grandes guerras mundiais, que dizimaram milhares de vidas no mundo. As pessoas passaram a se enxergar de um modo um pouco diferente, não apenas como concorrentes por alguma coisa, por poder, que muitas vezes o ser humano ele é muito tomado pela busca do poder, né? Mas essas consequências das grandes guerras mundiais, também no meio ambiente mundial, acabaram impactando muito as relações, e a partir daí se percebeu a necessidade de criar alguns conceitos novos para o planeta, como, por exemplo, a criação da ONU, em 1948, a partir daí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em consequência, em 72, tivemos uma grande conferência internacional de meio ambiente, a Conferência de Estocolmo. Em 92, tivemos ela repetida no Rio de Janeiro, na Rio 92, depois em 2012 novamente. Mas, enfim, várias foram as consequências partidas desses conflitos mundiais. Além disso, durante o século XX também, nós tivemos um surgimento no planeta, no sistema industrial e empresarial, de grandes grupos econômicos e grandes empresas multinacionais, que passaram a ter as suas sedes não mais dentro do território de um país, e sim em vários outros países, né? Empresas passaram a integrar o planeta através de uma proliferação, digamos assim, né? Uma mundialização das suas estruturas. Isso gerou, mais a partir da metade em diante do século passado, uma globalização econômica, onde as mercadorias passam a circular livremente, ou quase que livremente, ou de acordo com os interesses e regras destes fabricantes, dessas indústrias, né? Em forma quase que padronizada para o mundo inteiro, né? Também os processos migratórios, junto com as mercadorias, passaram a circular pessoas pelo mundo. Hoje é muito mais fácil nós viajarmos para a Espanha, viajarmos para a Europa, obtermos visto para entrar nos Estados Unidos, do que era há alguns anos atrás, né? Todos esses processos, juntamente com a formação de alguns blocos econômicos no mundo, acabaram gerando uma nova conformação da sociedade internacional. O professor Bedin, que era nosso reitor aqui da universidade, dizia: passamos de uma era da sociedade internacional clássica para uma nova conformação da sociedade internacional, uma sociedade pós-moderna. E de que forma nós poderíamos imaginar essa sociedade pós-moderna para nós? Talvez com o surgimento das redes sociais, com o surgimento de várias entidades como a FIFA, como a FIA, que acabam interferindo diretamente, internamente, no âmbito da soberania dos países. Por exemplo, no Brasil havia uma regra, uma lei que dizia que nos estádios de futebol não se vendia bebida alcoólica, né? Não se vendia cerveja nos estádios, o que foi construído internamente no Brasil, porque isso no Brasil era visto como um gerador de conflitos. Porém, para a realização da Copa do Mundo, a FIFA exigiu que o Brasil repensasse essa lei e criou uma regra de exceção. Durante a Copa do Mundo era permitido vender cerveja dentro dos estádios. Foi uma exigência da FIFA para poder realizar a Copa do Mundo no Brasil.
Por quê? Porque a Ambev, que é um grande grupo multinacional, inclusive de origem brasileira, era um grande patrocinador da FIFA e ele precisava também vender o seu produto dentro dos estádios, porque senão ele não tinha razão para patrocinar a Copa do Mundo. E isso acabou interferindo na nossa lei interna. Então, quem diz que a FIFA não pode interferir, né? Isso aconteceu. Assim também nós temos outras influências, né? Grandes grupos influenciam as regras, por exemplo, num produto, né? Tem determinados produtos que no Brasil não está legalizado, principalmente, por exemplo, os produtos químicos, né? Ou farmacêuticos. Para que ele possa entrar no Brasil, ele tem que ter uma regulamentação. O fabricante já fabrica e vende em outros países e aqui não tem a regulamentação, então ele acaba exigindo e acaba conseguindo obtendo isso. Também surgiram grupos econômicos, como eu disse antes, né, Mercosul, Aliança do Pacífico, Euro, né, na Europa lá se formaram os grupos e tal. ONGs, que são atores novos nesse novo contexto social, né, surgiram também e acabaram influenciando algumas regras. Bom, diante de inúmeras dificuldades e desigualdades difundidas pelo sistema global, onde grupos de pessoas sofrem a negação dos recursos naturais básicos necessários para a vida digna, ganha importância a questão do acesso e distribuição da água potável. É nessa lógica, nessa conformação mundial, de aproximação dos países em torno de uma ordem mundial única, que então as coisas vão acontecendo a partir daí. Segundo a ONU tem divulgado em sua página eletrônica na internet, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a escassez ou falta de acesso à água potável, em condições que garantam saúde e sobrevivência. Mais de 2/3 da população mundial não tem acesso ao tratamento sanitário de forma eficaz e correta, gerando poluição e degradação dos seus mananciais de água doce. Essa dificuldade de distribuição e acesso da água tem gerado, inclusive, inúmeros conflitos sociais de âmbito regional e até internacional. Em face disso, em julho de 2010, após mais de uma década de debates, a Assembleia Geral da ONU declarou o acesso à água potável e às instalações sanitárias como direitos humanos, através da resolução da Assembleia Geral ONU Res A 64292. Pela primeira vez, esta resolução da ONU reconhece formalmente o direito à água e ao saneamento e reconhece que a água potável, limpa e o saneamento são essenciais para a concretização de todos os direitos humanos. A resolução apela aos Estados e às organizações internacionais que providenciem os recursos financeiros, contribuam para o desenvolvimento de capacidades e transfiram tecnologias de modo a ajudar os países, nomeadamente os países em vias de desenvolvimento como o nosso, a assegurarem água potável, segura, limpa, acessível e a custos razoáveis de saneamento a todos. Inegável é que o mundo está enfrentando uma séria crise de água. Não só o mundo, o Brasil é parte desse mundo. Sabemos que São Paulo tem crise de água, sabemos que o Nordeste historicamente sofreu com a falta da água ou com a dificuldade em acesso à água. O nosso estado do Rio Grande do Sul também tem momentos de crise de água, críticos de água. Se nós ficarmos por períodos um pouco mais extensos, sem chuva, sem contar com a dádiva divina, a gente pode também sofrer. E aí a gente vai estar discutindo aqui não a falta de possibilidade da travessia dos argentinos aqui em Porto Mauá, porque a balsa foi interrompida hoje com a elevação da água, né? Mas também a crise da água pela sua falta amanhã ou depois. No entanto, é preciso saber se essa crise se resolve pela adoção de um paradigma mercadológico ou se por um paradigma ecológico. O problema é preço, é mercado, ou o problema é o cuidado com a água, a forma como conduzir melhor esse recurso hídrico. A crise da água é uma das mais difusas, mais severas e mais invisíveis da deterioração do meio ambiente do planeta. Em 2025, o número de países que sofrerão escassez de água pode chegar a quase 60 nações. Hoje, as grandes corporações internacionais estão dominando as maiores e principais fontes de acesso à água mineral, pronta para ser engarrafada e vendida. Tudo com o apoio irrestrito e integral dos Estados nacionais. E digo para vocês, a Coca-Cola, que é uma empresa multinacional, muito grande e poderosa, comprou a fonte em Juí, que fica aqui do ladinho, para explorar a água que está no nosso território, a água que pertence ao domínio público do Rio Grande do Sul, e está vendendo essa água, e está fazendo dinheiro com essa água. Meio litro d'água custa R$ 2,50. 1 litro d'água custa R$ 5 na conta rápida.
o litro de combustível vendido no posto de gasolina está R$ 13,90. Ou seja, o litro de água já é quase o dobro do preço do litro do combustível. Aquilo que se dizia anos atrás, né, que um dia a água ia passar o preço do petróleo, eu diria que isso já está dentro do nosso bolso, né? Bom, e aí nós então, após essa sensibilização geopolítica e de conformação, né, mais social, chegamos ao nosso sistema através dos comitês de bacia hidrográfica. Partindo da Constituição Federal, e aí eu vou me permitir repetir um pouquinho só o que o professor Meirelles dizia, compete à União instituir o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso. Esse é o texto da Constituição que determina, através de um regulamento que deve ser feito por uma lei federal. Apesar da mesma Constituição determinar que compete privativamente à União legislar sobre águas, ainda assim, nós temos que, também a Constituição estabelece que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e estamos chegando perto de casa, né? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E ainda registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, nós temos aí um papel muito importante, presidente Lyris, para o nosso legislador local, porque compete aos municípios também proteger o meio ambiente e as suas formas, inclusive considerando que todos os recursos que estão integrantes ao meio ambiente também pertencem à competência, né? Então, o nosso vereador, o nosso prefeito aqui da região, ele deve também se inserir nesse contexto e talvez participar dessa gestão, dessa elaboração legislativa, né? Bom, e a lei federal, então, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento, é a Lei 9433, como o professor Meirelles já mencionou. E aqui nós temos os fundamentos, também bem mencionado pelo nosso diretor, onde um dos principais que eu destacaria assim, é que a água é um bem de domínio público, sim, ela deixa de ser um bem privado, a partir da lógica da Constituição de 88, inclusive, né, que os recursos naturais deixam de ter esse valor absoluto, né, de propriedade privada, passando a uma certa relativização da propriedade, tornando de domínio público. Também diz que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Quando a água é um recurso natural, é aquela água que nós dizemos para o consumo. Nós tratando da água enquanto uma mercadoria, né, um bem para o consumo humano ou animal, ela é um recurso natural. Agora, ela também, muitas vezes, ela é dotada de valor econômico porque ela serve de insumo. Insumo a um processo produtivo. Quando a indústria metalúrgica, que é um dos maiores consumidores do ramo industrial de água, utiliza aquela água, eles não estão pagando pela água. Eles estão utilizando no processo produtivo uma água gratuita, retirada livremente da natureza. Quando a agricultura utiliza para a irrigação, ela também não está pagando o custo da água, o preço da água. Muitas vezes o consumidor doméstico também paga somente a prestação do serviço da companhia que capta, trata e dispõe da água na nossa casa. Mas nós não estamos pagando o custo real da água. Esse custo que a lei diz que é dotado de valor econômico. O valor econômico da água ainda não está implementado, como já disse o diretor antes aqui, né? Então é por aí que a gente deve começar a pensar qual é o nosso papel dentro desse contexto. Porque isso vai afetar o nosso bolso, vai bater na nossa casa essa questão. Essa questão diz respeito diretamente a cada um de nós cidadão aqui presente, em participar desse processo. E aí também, como dito, né, a gestão dos recursos hídricos ela é descentralizada e conta com a participação do poder público. Somente a participação, não é o poder público que vai definir, que vai determinar a forma como nós vamos tratar da gestão das águas, né? Porque ela será feita também com a participação dos usuários e das comunidades locais. É essa a importância que tem o cidadão nesse momento, né? Então, são instrumentos já ditos também pelo nosso diretor, a outorga, a cobrança, o enquadramento, os planos de recursos, o sistema de informação dos recursos, né? Os planos são elaborados por bacia, como já dito, muito bem dito pelo Fernando Meirelles, e esses planos, então, são desenvolvidos aqui pelos comitês regionais.
Sabemos também que integram o Sistema Nacional os comitês de gerenciamento das bacias, além de outros órgãos que participam desse sistema de gestão. É só para nós podermos localizar, eu estou tentando chegar lá no Comitê Turvo, né, para nós podermos localizar onde é que o comitê se encaixa nesse esquema todo, né. Vamos tentar agilizar aqui nosso tempo. Também a própria lei, como disse o Meirelles aqui, determina a criação de comitês federais, né? E eu só queria fazer um destaque que a nossa região aqui está ansiosa pela criação do Comitê Federal, porque nós temos várias questões que tratam e que dizem respeito ao Rio Uruguai e que precisam ser discutidas com a população. Toda a nossa bacia hidrográfica ela está desaguando, ela é impactada diretamente pelo Rio Uruguai, assim como ela impacta o Rio Uruguai também, né? E por isso o convite para os nossos irmãos argentinos estarem aqui hoje, porque nós fomos para lá no mês passado discutir isso com eles, lá num evento em Poçadas, com a presença da vereadora Karina que nos acompanhava, e nós tratamos desse assunto lá. E achamos importante que eles viessem também tratar desse assunto aqui, porque nós temos um rio comum que a gente compartilha e pode compartilhar mais dessas águas, e à medida em que as coisas vão acontecendo, isso vai nos trazendo mais para perto desse assunto, né? Então, é importante essa criação, sim, diretor, e eu quero dizer que o nosso comitê aqui da região quer participar ativamente desse processo e quer se inserir nessa discussão da criação do comitê da bacia hidrográfica. Até porque nós temos, por exemplo, o Salto do Yucumã, que pertence no território do lado brasileiro, né? Ele pertence à área geográfica do nosso comitê, mas o rio não é do nosso comitê, nós não gerenciamos o Rio Uruguai, né? O comitê daqui da nossa região não pode interferir no uso do Rio Uruguai. E tem uma barragem hidrelétrica um pouco mais para cima que tem, segundo estudos apresentados lá em Três Passos, numa reunião do nosso comitê, tem interferido, tem influenciado nessa questão diretamente. Bom, e aí então os comitês são formados por representantes da União, dos estados, dos municípios, dos usuários da água e das entidades que representam a população. Isso tudo no âmbito federal. Então a Constituição no estado do Rio Grande do Sul também trouxe a exigência ou a instituição de um sistema estadual de recursos hídricos a partir de 89, né, logo depois da Constituição de 88, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos, adotando a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e gestão. Assim está determinado na Constituição Estadual. E a lei que veio trazer a regulamentação para isso foi a 10.350, também já mencionada anteriormente, e eu não vou adentrar em cada um dos artigos aqui, mas eram os principais que a gente via necessidade, né? Essa é a estrutura do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, onde existe uma política, e quem é responsável pela formulação dessa política são os organismos colegiados, com a participação da administração direta, conforme está ali, no âmbito nacional e no âmbito estadual. Aqui no início, né? Âmbito nacional, âmbito estadual. Em amarelo é a estrutura do âmbito nacional e em verde é a estrutura do âmbito estadual. Nós nos encaixamos aqui como comitê de bacia bem embaixo, abaixo ali na linha do estadual, né? O comitê de bacia é um órgão colegiado que participa da formulação da política juntamente com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que faz parte, então, da estrutura colegiada. Funcionou? Então vamos ver. Aqui, ó, pessoal. Só para a gente poder marcar bem aqui. No âmbito nacional e no âmbito estadual. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os comitês federais estão aqui ligados no âmbito nacional. O órgão da administração direta é o Ministério do Meio Ambiente. E no âmbito estadual é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o CRH, e os comitês de bacia, para a formulação dessa política. A partir da Secretaria do Estado, então, a administração indireta participa dessa formulação da política, e depois tem os órgãos de implementação dos instrumentos da política, que tem o poder outorgante nacional, que é a ANA, no Estado, o Departamento de Recursos Hídricos, que agora vem compartilhando um pouquinho disso com a FEPAM, né? Em alguns momentos, esses instrumentos acabam se misturando um pouquinho, a FEPAM tem assumido um pouco dessa responsabilidade também, e isso é importante a gente dizer, porque isso é um momento que está acontecendo agora, né? Mas ainda temos as entidades de bacia, então, que seriam as agências, né, que dariam suporte técnico para os comitês aqui realizarem a sua atividade. O Estado está dividido em 3 grandes regiões, como já falado também, né? O nosso comitê,
ele está aqui em cima, né? O Comitê Turvo Santa Rosa Santo Cristo, e é essa nossa região de abrangência, né? Nós já vamos falar aqui rapidinho os números, então. O Comitê de Gerenciamento da Bacia dos Rios Turvo Santa Rosa Santo Cristo, ele foi criado pelo Decreto 41.325 de 2002, tem uma área de abrangência de 10.800 km², são 52 municípios, nós atingimos do município de Derrubadas, Três Passos, Tenente Portela, passa um canto de Palmeira das Missões, Santo Augusto, Catuípe, um pedaço de Santo Ângelo, e daí a gente vai até Cerro Largo, Campina, Godói, né? E depois vamos lá em cima em Porto Veracruz, Porto Lucena. Enfim, são 52 municípios, então. É uma região bem significativa, com uma população média de 373 mil habitantes, em torno disso. 55% dos cultivos agrícolas são de soja, milho e trigo nessa região, né? Portanto, uso intenso de tecnologias ou biotecnologias, né? Suínos também temos 20% do rebanho do estado, aproximadamente. 1/3 da bacia leiteira, da produção leiteira do estado também é produzido aqui. A vegetação nativa recobre aproximadamente 23% da área da bacia, destacando-se o Parque Nacional do Turvo e a terra indígena em Acorá como áreas preservadas. Observa-se que grande parte da vegetação que integrava as áreas de preservação permanente ao longo dos rios foi removida para a expansão da agricultura, principalmente nas décadas de 70 e 80. São 7 subbacias que estão divididas no nosso comitê regional. A bacia do Turvo, do Lajeado Grande, a subbacia, né? Do Buricá, do Santa Rosa, Santo Cristo, Amandaú e Comandaí. E o nosso plano dividiu em 4 unidades de planejamento. A unidade Buricá, a unidade Comandaí e Anandaú, a unidade Santa Rosa, Santo Cristo e a unidade Turvo, Lajeado Grande. Esse é o nosso mapa, então, do nosso comitê. O gerenciamento se dá nesse território. Vou tentar. Então, aqui, pessoal, nós temos a abrangência geográfica, né, do nosso comitê. Aqui estão, então, as unidades de planejamento, né, as subbacias. E lá no cantinho o mapa do Rio Grande do Sul, da onde nós estamos recortados, né, para gerar esse nosso local aqui. Agora eu posso ficar de pé até. Agora até me emocionei, né? Posso falar mais meia hora. Já estou terminando o tempo, né? Mas enfim, o nosso comitê ele conta com a representação de 40% de representantes dos usuários da água, né? Setor agropecuário, setor industrial, abastecimento, tratamento de resíduos. 40% de representantes da população da bacia, câmaras de vereadores, secretarias municipais, entidades locais, clubes de Rotary, etc. E 20% de órgãos públicos federais e estaduais, secretarias estaduais, ministérios, etc. Então, aqui dá para nós perceber que não é o Estado, não é o governo, não é o diretor Fernando lá do DRH que vai vir determinar como nós vamos fazer a nossa gestão da política. Ela está aqui determinada. Ó. A representação é 80% entre usuários e população e somente 20% o governo. Por isso é importante, e é isso que eu quero deixar principalmente como compromisso de cada um dos senhores e das senhoras hoje aqui presentes, de fazer parte do comitê, de participar ativamente desse comitê, discutir, debater, trazer sugestões para o comitê, porque o presidente não faz nada sozinho. Nós temos sim um grupo bem representativo aqui na região, as pessoas que participam do comitê são muito atuantes, inclusive muitas delas estão aqui conosco, eu já agradeço de antemão aí a presença, porque são sempre bons parceiros de caminhada, né? E isso é o que importa, é isso que nós temos que fazer a população efetivamente se envolver com a questão das águas, do gerenciamento. Portanto, pessoal, acabar com a crise da água exige o amadurecimento da democracia como um sistema político eficiente e ainda da cultura de preservação e conservação dos recursos naturais enquanto bens finitos, já que é por meio da democracia que se poderá promover a justiça e por meio da proteção que se poderá manter os recursos naturais. O acesso à água potável não é uma questão de escolha ou de riqueza, é uma questão de viver ou morrer. A água não é uma mercadoria que pode ser comprada ou vendida para gerar o lucro aos seus exploradores privados, como se fosse uma mercadoria qualquer de consumo. O contraponto que fortalece essa solução por meio do mercado é que o mercado das águas já existe e é uma realidade praticada em todo o mundo. E o discurso da escassez é também muito favorável para os mercados.
que utilizam desse mesmo argumento para torná-lo raro e caro, e com isso aumentar a lucratividade sobre o bem natural. É a roda do mercado que gira provocando a degradação do sistema e dos bens naturais para depois gerar a falta do produto e então, com demanda abundante, aumenta o preço para controlar o mercado do consumo. Quase o que foi feito em São Paulo, né? Depois de uma grande crise, gera uma multa por consumo além do limite estabelecido, gera um sobrepreço na taxa, na tarifa, né? E tudo isso vai onerando cada vez mais o consumidor. Nesse sentido, que o gerenciamento dos recursos hídricos sendo feito por bacia e não por limites geopolíticos, com a participação ativa da sociedade organizada, com o equilíbrio de forças com o poder público, se mostra como possível para a concretização do acesso à água potável como direito humano fundamental. É isso que defendemos. A política de recursos hídricos, instituída de forma participativa e descentralizada, conforme preconiza a legislação brasileira, é construída de acordo com a real vontade da população e da comunidade local, atribuindo valor ao recurso natural quando usado como insumo em processos produtivos e garantindo livre acesso à água quando for apenas um recurso natural vital. Com isso, eu encerro então a minha participação, já passando do tempo, né? Eu agradeço imensamente a atenção de todos os senhores e principalmente a presença. Foi um prazer. Muito obrigado.